Fala aí, rapaziada. Agora vamos para a aulinha de continuação de regra da cadeia. Então, assim, se você não viu a aula de regra da cadeia, volta, digere aquela ideia. A gente construiu uma ideia muito irada de regra da cadeia. Cara, que se você pegar aquela ideia, desenvolver ela sozinha depois, pegar aqueles exercícios, desenvolver depois, não vai ter um exercício que você vai errar de regra da cadeia, eu te garanto isso. E agora, cara, a gente vai dar um passo a mais. A gente vai para um problema, a gente vai resolver sem usar essa ferramenta nova que eu vou apresentar, e depois eu vou apresentar essa ferramenta e vou mostrar para vocês algumas paradas. Cara, e assim, o pensamento sobre a derivação implícita, ele surge naturalmente se você entende o conceito e a ideia da regra da cadeia, beleza? Então, cara, antes de falar de derivação implícita, eu quero falar o que é uma relação implícita e uma relação explícita. Cara, para uma relação explícita, é legal você pensar numa função. Por exemplo, essa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 1. Cara, tá bem explícito qual é a relação aqui. Pô, dado um valor de x, eu pego, elevo ele ao quadrado, tiro 1 e eu acho o y. Isso é uma relação explícita. Eu tenho o y de um lado da equação, eu tenho o x do outro. Beleza? Então, automaticamente, dado um valor de x, eu tenho um valor de y explícito por essa lei de formação. Ah, Lucas, então toda função é dada por uma relação explícita? Sim. Você consegue construir um gráfico, se realmente é uma função, é uma relação explícita. Você tem ali um valor de x correspondendo a um valor de y. Beleza? Então, cara, essa ideia é muito interessante. A partir de uma relação explícita, cara, você consegue montar, por exemplo, esse gráfico. Esse gráfico aqui é de uma parábola, né? Uma parábola com cavidade virada para cima, né? Que passa aqui no eixo das abscissas no menos 1 e no 1, e no eixo y ela passa aqui no menos 1, beleza? Que é o termo do seu coeficiente, do seu coeficiente linear. Beleza. Cara, e aí? Né? E aí que agora eu posso ter uma relação que não é explícita. E o que, que isso vai me acarretar? Qual que é o problema que isso vai me gerar? Vamos pensar no seguinte, cara. Pensa nessa relação aqui. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Lá da geometria analítica, a gente viu que isso aqui é uma equação de uma circunferência. É uma circunferência de raio unitário. Ah, tá. Você pode pensar até no círculo trigonométrico, beleza? Ah, tá, show. E o que, que você percebe aqui, cara? Primeiro de tudo, isso não é uma função. Né? O que, que a gente discutiu quando a gente falou sobre funções? Ah, a gente falou que se a gente traça uma reta vertical, o que, que tem que acontecer com essa reta? Cara, essa reta ela não pode interceptar o gráfico mais de uma vez. Por quê? Eu estaria falando que existe um x que está associado a dois y. E não pode isso. A gente viu, quando a gente desenha lá os diagramas, né, o diagrama do domínio, cada cara só pode mandar uma única seta e todos têm que mandar seta. Não é essa a ideia do que é uma função. Todo domínio tem que estar disponível. E ninguém do domínio pode estar relacionado com dois caras do contradomínio. Beleza? Ah, tá, legal. Então, cara, esse cara não é uma função. Pô, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se a gente quiser calcular a derivada dessa curva aqui, pô, qual que é a ideia? Cara, a gente estudou a derivada de funções. O que é a derivada? É a taxa com que aquela função cresce, decresce, é a taxa de variação daquela função. Tá, beleza. Mas isso aqui não é uma função, então como é que eu calculo a derivada? Tem como? E a resposta é claro que tem. Né? A gente vai primeiro desenvolver uma maneira aqui de você conseguir calcular a derivada disso daqui sem usar a derivação implícita. A gente vai transformar isso daqui, que não é uma função, que não é uma relação explícita. Ah, Lucas, por que não é uma relação explícita? Cara, joga um x aqui. Escolhe um x aqui qualquer. Lógico, que esteja dentro do domínio, né? Que tenha que estar aqui dentro desse domínio aqui. Beleza. Ah, tá. Escolhe qualquer x aí, entre menos 1 e 1. Cara, você não vai ter um valor explícito de y. Como assim? Ah, se você escolher esse x aqui, por exemplo. Ou esse aqui, ó, esse aqui já está escolhido. Escolheu esse x aqui. Cara, você percebe que você tem dois valores de y associados a esse x. Então essa relação não é uma relação explícita. Está implícito aquilo ali. Pô, então não é uma parada que está na tua cara. Tá, qual y que eu uso? É o de cima, é o de baixo? Não tem como saber, né? Depende das limitações que eu vou te colocar. Mas é isso que eu estou querendo te mostrar. Eu estou querendo te mostrar que você não necessariamente precisa ter uma relação explícita, ou seja, não necessariamente você precisa ter uma função para calcular algumas coisas. A gente vai calcular a derivada dessa função e tal, a gente vai entender, a gente vai calcular o coeficiente angular da reta tangente. Porque assim, uma pergunta que você poderia se fazer. Ah, Lucas, então não tem como calcular a derivada? Cara, o que é a derivada no gráfico? Não é uma reta tangente? Ah, pô, Lucas, essa reta tangente existe. Claro que existe. Né? A ideia é, você ainda não tem ferramentas, ou na verdade tem, mas eu vou clarear a mente de você,
e depois a gente vai aprender uma ferramenta que vai te ajudar a calcular isso daqui em qualquer situação. Ah, Lucas, então eu vou ganhar agora uma habilidade de calcular derivadas de paradas que não necessariamente são funções? Isso. Então agora você pode ter uma função, né? Uma relação que te dê no gráfico cartesiano uma circunferência, uma hipérbole, uma elipse, todas as cônicas você vai conseguir essas relações de derivada e tal. Mas qual que é a parada aqui? Para a gente calcular a derivada de uma função, primeiro tem que ser uma função. Ah, Lucas, tem como eu transformar isso daqui numa função? Tem. Como? Bom, função, entre uma coisa deixar ou não de ser função, cabe a você. Por quê? Você pode brincar ali no contradomínio e tal, você pode fazer umas brincadeiras que a gente vai fazer aqui agora e vai transformar isso aqui numa função. Né? Por quê? Qual que é o problema que eu quero? Eu quero obter o coeficiente da reta tangente. Quero obter essa expressão para a reta tangente. Cara, se eu pego aquela relação explícita, pô, é simples isso aqui, né? A gente aprendeu. Pô, como é que calcula a derivada disso aqui? Pô, isso aqui é dy dx, isso daqui vai dar 2x, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 1 em relação a x é 0. Ah, tá. Então, cara, eu tenho aqui uma expressão que me fornece em qualquer ponto da função o coeficiente angular da reta tangente. Ah, Lucas, então se eu escolher aqui, por exemplo, x igual a 10, o que vai acontecer com x igual a 10? Ah, eu vou ter que meu dy dx vale 20. Ah, então no x igual a 10, sei lá, aqui, no x igual a 10, eu vou ter uma reta tangente cuja a inclinação, a tangente desse ângulo aqui, vale a 20? Isso. Ah, tá. Então, em qualquer ponto do gráfico, eu consigo determinar a equação da reta tangente. Ah, se eu escolher, por exemplo, o ponto que x é zero, ou seja, o ponto onde esse gráfico corta o eixo y, o que vai acontecer? Em x igual a zero, quem vai ser o meu dy dx? Ah, Lucas, meu dy dx vai ser zero. O que significa um dy dx zero? Não é uma reta horizontal, uma reta paralela ao eixo x? Ah, tá. Aí faz todo sentido, né? A gente sabe que uma derivada, quando ela é zero, ela indica ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Pode ser local, pode ser absoluto, mas enfim, indica um ponto de máximo ou de mínimo. E a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse ponto, né? Cara, nesse ponto aqui é o ponto mínimo da minha parábola, né? A minha parábola ela vem decrescendo, aí ela chega no valor limite, no menos 1, e começa a subir. Ah, tá, então faz todo sentido. Beleza, então essa expressão está corretinha. Tá, mas e aí, cara? E se eu quiser calcular uma expressão para a reta tangente dessa brincadeira aqui, ó? Dessa brincadeira aqui, o que eu posso fazer, cara? Pô, cara, a ideia que a gente vai utilizar aqui é transformar, é mudar o contradomínio desse cara para que eu possa ter uma função. Por exemplo, isola o y aqui. Qual que é o problema aqui? Que a gente tem y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, o y, quando eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, ele vem carregado um mais ou menos, né? Ah, isso aqui é uma equação. Então, como está elevado ao quadrado, o lado direito pode ser mais ou menos aquilo, porque quando eu elevo ao quadrado, beleza. Ah, tá, então isso aqui é mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Qual é o problema, cara? O problema é que para 1x eu tenho exatamente isso que eu falei anteriormente. Eu tenho dois y associados, um positivo e um negativo. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou começar a brincar com essa função aqui e vou falar o seguinte. Tá, beleza, isso aqui não é uma função, mas eu posso limitar o meu contradomínio. Eu posso falar que o meu contradomínio admite somente y positivos. Ah, tá. Então, se ele admite somente y positivo, é como se eu estivesse pegando esse gráfico aqui ó, e fazendo o que com ele? Apagando a metade dele de baixo. Ah, tá. Pô, maneiro. Ah, tá, beleza. Então, aqui eu vou pegar essa metade de baixo aqui, vou apagar. E agora, eu pergunto para vocês, isso daqui é ou não é uma função? É claro que era. Tá com dúvida? Traça aquela reta vertical. Pô, cortou a função em mais de um ponto? Não, cortou a função só aqui. Ah, tá, beleza. Então isso daqui já é uma função. A partir daqui, eu posso calcular minha derivada em qualquer ponto. Como é que eu posso fazer isso? Cara, sei lá, ó, eu sei que a derivada é o coeficiente angular da minha reta tangente. Então se eu quiser um ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, x e y. Como é que eu posso calcular a minha derivada nesse ponto? Pô, mole, né? Eu vou ter que pegar essa expressão aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, e derivar. Ah, tá. Então eu preciso do dy dx. Isso. Cara, como é que eu derivo isso daqui? Ó, lembra, nossa discussão da aula passada. Isso aqui é uma função composta, né? Eu tenho a raiz de alguma coisa, e essa coisa que está dentro da raiz varia com x também. Ah, tá. Então eu tenho que contabilizar essas duas
essas duas variações, com certeza. É como se eu tivesse, né, a gente já discutiu isso na aula passada, eu estou pegando a função de fora, eu derivo a função de fora, aí depois eu derivo a de dentro, derivo a de dentro, derivo a de dentro, né, e vou contabilizando todas essas formas de variação. Aí sim eu estou realmente conquistando a derivada daquela função, a taxa de variação total daquela função, né, ou pela notação de Leibniz, né, se você pensar aqui no seguinte, chamar isso daqui de u, por exemplo. Cara, dy dx é o seguinte. Primeiro eu vou pegar a derivada de raiz de u em relação a u, e depois eu vou derivar u em relação a quem? Em relação a x. Lembra que pela notação de Leibniz, isso aqui saía muito fácil. É como se esses dois diferenciais cortassem, e no final das contas eu volto para a derivada de raiz de u em relação a x. Só quem é u? É esse cara aqui. Ah, tá. Então é como se eu voltasse para o começo. Então é como se tipo, eu tivesse um preço a pagar, né? Ah, eu quero a derivada dessa função composta. Para eu derivar essa função composta, eu tenho que pagar um preço. Qual que é o preço? É derivar a função de fora e derivar a função de dentro. Porque a função de fora varia em relação a ela mesma. Beleza? A raiz de u varia em relação a u. Só que u também varia em relação a x. Eu não vou construir essa ideia de novo, a gente já construiu lá atrás, mas só um remember, beleza? Então, cara, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Quem vai ser o meu dy dx? Cara, o meu dy dx vai ser a derivada de raiz de u em relação a u. O que é isso? É u elevado a meio, é a derivada de u elevado a meio. Ah, como é que eu derivo u elevado a meio? Isso aqui é meio vezes u elevado a menos meio. Ah, tá, beleza. Regra de derivação, tá? Polinômio, tranquilo. Então isso aqui vai ser meio de... Eu já vou substituir. Quem é u? U é 1 menos x ao quadrado. Ah, tá. 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio. Tá, e agora? Agora eu tenho que derivar u em relação a x. Só que quem que é u? U é 1 menos x ao quadrado. Ah, tá. U é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, quem é o meu du dx? Meu du dx é 1 menos 2x. Opa, desculpa. A derivada de 1 é 0. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Beleza? Lembrando, estou fazendo devagarzinho, mas isso aqui já pode sair de cabeça já. Se você pegou a ideia do vídeo anterior, já bateu. Pô, raiz de qualquer coisa. Qual que é a derivada de raiz de qualquer coisa? Em relação àquela coisa. Ah, é meio vezes aquela coisa elevado a menos meio. Beleza. E a derivada dessa coisa em relação a x? Ah, a derivada dessa coisa é menos 2x. Ponto. Já poderia vir aqui, ó, e bater direto. Pô, fechou. Beleza? Então, cara, aqui eu calculei a derivada dessa função. O que eu posso fazer? Eu posso dar uma simplificada aqui, né? E eu fico com o seguinte. Você concorda comigo que 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado? Ah, Lucas, calma aí. Como assim? Cara, vamos lá. Isso aqui é um pouco de potenciação básica, tá? O que é elevar um número a um expoente negativo? Ou seja, a elevado a menos 1. Ah, é a mesma coisa que pegar o inverso desse cara. Então, isso aqui é 1 sobre a. Ah, beleza. E o que é elevar um número a um expoente fracionário? É equivalente a eu tirar a raiz quadrada desse número. Nesse caso, meio, né? Raiz quadrada. Mas se eu tivesse a elevado a 1 sobre n, eu estou tirando a raiz enésima desse cara, né? Ah, tá, beleza. Então, cara, eu só juntei essas informações. Eu tenho a elevado a menos meio. Então, eu tenho que inverter aquele cara e tirar a raiz quadrada dele. Beleza? Só um remember rapidinho aqui. Então, o que a gente fica aqui, cara? No final das contas, a gente vai ficar com menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ah, tá. Então, a derivada da minha função em qualquer ponto, vai ser dada por menos x sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, cara, quem que é a raiz de 1 menos x ao quadrado? Cara, isso aqui é o y, né? É o y. Ah, tá. Então, eu ainda posso reescrever isso aqui de uma maneira talvez mais convidativa. Então, a derivada em qualquer ponto daquela função que eu defini, ela vale menos x sobre y. Então, dado um ponto xy, eu consigo determinar o quê? Eu consigo determinar o coeficiente angular da minha reta. Ah, beleza. Show de bola. Tá. Nesse caso aqui, se eu viesse para cá, né, eu teria um x negativo, aí as coisas já mudariam um pouco. Mas, cara, qual que é a ideia disso? Cara, eu não quero ficar dividindo coisas que não são funções em funções. Porque, por exemplo, pode aparecer uma função bem complicada, né? Pode aparecer uma função desse tipo aqui, né? 6x ao quadrado mais 4xy mais 2y ao quadrado igual a 47. Tipo assim, pô,
talvez não saiba desenhar essa curva aqui, ou isolar o x e o y aqui, talvez você não saiba. Né? Tem técnicas, a gente pode completar quadrado e tal. Isso aqui provavelmente eu escrevi isso aqui à moda qualquer coisa, né? Mas provavelmente isso aqui é uma elipse deslocada, rotacionada e tal. Então, tipo assim, você até consegue, mas até que ponto vale a pena isso? É aí que entra a ideia da derivação implícita, que a gente vai construir aqui depois do próximo pauta, que eu tenho que tomar uma aguinha. Mas a ideia é isso, cara. Nesse caso, especificamente, a gente vai ver até que isso aqui depois vai valer para toda a curva e tal. Mas qual que é a ideia? Você vai ficar fazendo sempre isso? De brincar com o contradomínio das funções, de separar, de isolar um cara ali, isolar um outro ali? Não. Pô, olha isso aqui, cara. Como é que tu vai fazer isso aqui? Não vou, né? Não vou. Tu sabe completar quadrado, desenhar essa provável elipse aqui no plano? Não sabe. Então, é melhor que você use o conceito da derivada implícita. Né? A gente está ganhando mais uma ferramenta aqui. Tá? E qual que é a ideia dessa ferramenta? Você necessita ter a base da regra da cadeia. E qual que é a outra ferramenta que é muito interessante da derivação implícita, cara? Por exemplo, se eu quiser estudar uma partícula que está se movendo aqui, a gente vai fazer um exercício até da UFRJ com isso. Eu tenho uma partícula que está se movendo aqui com uma tal velocidade. Cara, eu consigo ter informações sobre a velocidade dessa partícula só sabendo a curva pela qual ela se move. E a gente vai construir essa ideia também, é muito, muito irado, beleza? Então, espero vocês aí até o próximo bloco, vou beber uma aguinha aqui. E é isso, beleza? Até daqui a pouco. Valeu. Beleza, rapaziada? Voltamos aqui. Então se liga. Olha o que a gente vai construir agora. A gente vai usar a ferramenta de derivação implícita para encurtar aquele problema. Né? A gente discutiu que esse problema até é um pouco simples, se você quiser fazer pelos métodos tradicionais. Mas, cara, a gente vai desenvolver porque, confia em mim, vão ter coisas mais difíceis. Beleza? Então, olha só, cara. Isso aqui é uma equação matemática, né? Então, se eu tenho uma coisa na esquerda, ela tem que ser igual a essa coisa na direita, e para isso se manter verdade sempre, tudo que eu fizer na esquerda, essa equação tem que fazer na direita. Beleza? São os princípios básicos da matemática. Então, cara, o que eu vou fazer? Olha só, olha o que eu vou fazer de ambos os lados da equação. Eu vou pensar o seguinte, eu vou derivar em relação a x de ambos os lados da equação. Então, eu vou derivar x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu vou derivar o 1 em relação a x também. Beleza? Eu posso fazer isso, né? Porque é como se eu pudesse, né, integrar de volta. A gente sabe, você não sabe ainda, mas a gente vai construir mais para frente que a integral é a antiderivada. Então é como se eu pudesse integrar de ambos os lados e voltar para o que eu tinha antes, ou cortar esses diferenciais, né? Como preferir. Então, cara, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer de outro. Só que qual que é a ideia boa disso aqui? Cara, concorda que qual que é a derivada de 1 em relação a x? É zero. Ah, tá. Então isso aqui é zero. Beleza. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o lado direito ele não varia em relação a x. Ah, beleza, isso aí. Cara, e o lado esquerdo? Opa. E o lado esquerdo? Como é que eu posso construir essa ideia, cara? Primeiro, isso daqui, a derivada ela tem propriedade distributiva, né? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então eu tenho a derivada em relação a x de x ao quadrado, mais a derivada em relação a x de y ao quadrado. Beleza. Cara, até então, parece ter ficado de boa, porque qual que é a derivada de x ao quadrado em relação a x? É 2x. Sem medo de ser feliz. Mas, agora que entra a jogada, né? Aqui que entra a ideia da regra da cadeia. Onde é que a regra da cadeia entra? Aqui. Olha só, cara. Y é uma função de x. É uma função implícita de x. Tá. Então, quando eu derivo uma função que depende de x, eu tenho que utilizar o quê? A regra da cadeia. Por quê? Porque é como se... É como não, né? A gente construiu essa ideia. Isso aqui é uma função composta, né? Então, esse y, essa derivada ela tem que ser fragmentada no seguinte. Eu primeiro vou derivar y ao quadrado em relação a y, e depois eu vou derivar y em relação a x. Tá. Vê se, olha a notação de Leibniz, como é que ela faz sentido. É como se esse dy cortasse, né? E eu volto de novo para o quê? Pela derivada de y ao quadrado em relação a x. É aquela história do preço, né? Qual que é o preço que eu uso para derivar y ao quadrado? Cara, eu tenho que derivar y ao quadrado em relação a y, porque y ao quadrado varia em relação a y, só que eu tenho que variar y em relação a x, porque o argumento que está dentro da função y, que depende de x, ele também varia, né, com x. Tá. Então é aqui que entra a regra da cadeia, é isso. Então, cara,
Qual que é a ideia aqui, né? A gente não quer cortar os dy, eu quero exatamente achar quem? Eu não quero achar dy dx, então eu vou isolar esse cara, né? A única coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que derivar y ao quadrado em relação a y. Ah, então eu vou ficar, ó, 2x eu já tinha. Qual que é a derivada de y ao quadrado em relação a y? 2y. E isso aqui vezes dy dx igual a zero. Cara, agora eu quero isolar dy dx. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu posso dividir toda a equação por 2, né? Posso, eu tenho 2 aqui, dividindo 0 por 2, continua zero. Ah, tá. Então, ó, agora isolando meu dy dx. Quem é dy dx? É a derivada, é o coeficiente angular da reta tangente em qualquer ponto. Ah, tá. Então, ó, vai passar um menos x aqui para o outro lado, eu vou dividir por y, né? Esse cara aqui está multiplicando, vai passar dividindo, esse cara aqui que está somando passa para lá subtraindo. Ah, tá. Então eu tenho aqui, ó, que a derivada de y em relação a x é menos x sobre y. Você percebe? É o mesmo resultado que a gente chegou aqui, né? Só que, pô, aqui a gente teve que pegar a função, isolar o y, escrever y e x como uma relação explícita, aí a gente usou a regra da cadeia e tal. Cara, aqui, em uma linha a gente fez, né? Eu usei mais de uma linha porque eu estou construindo o raciocínio com vocês, mas aqui, pô, em uma linha, você já mata isso daqui. Então, qual que é a ideia aqui? Cara, isso aqui vale para qualquer ponto da curva. Então, qualquer ponto dessa curva aqui que não é uma relação explícita, eu consigo pegar. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui e eu quero saber, por exemplo, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Cara, eu vou pegar o x desse ponto, vou pegar o y desse ponto. Ah, tá. Só que o que vai acontecer? O x desse ponto é negativo, o y desse ponto é negativo. Beleza, mas eu não tenho nada com isso. Ah, se eu quiser, por exemplo, nesse ponto aqui. Pô, nesse ponto aqui eu vou ter que pegar o valor de x, que esse ponto corresponde, o valor de y, e eu sei que nesse ponto existe uma reta tangente. Isso. Qual é o coeficiente angular dessa reta tangente? Cara, joga ali x sobre y. Não tem mistério, beleza? Então, cara, você consegue fazer isso para qualquer relação implícita. Né? A gente vai fazer alguns exercícios usando elipses e tal. Então, cara, essa ferramenta é muito boa. Mas qual que é o preço que você paga para usar uma ferramenta boa? Você ter essa visão aqui. Cara, essa derivada aqui, você não pode escrever simplesmente 2y, né? Não pode. Até porque você não estaria achando o cara que você tanto quer. Então você tem que pensar nisso. Pô, beleza, é um preço que eu tenho a pagar. Então qual que é o preço que eu tenho a pagar? Quando eu derivo em relação a x, y ao quadrado. Primeiro eu tenho que derivar y ao quadrado em relação a y. Depois eu vou derivar o argumento, que é y em relação a x. Ah, tá, entendi. Beleza. Aí com isso eu consigo achar o valor da reta tangente em qualquer ponto, o coeficiente angular da reta tangente. Pô, cara, maneiro, essa ferramenta é muito boa, é muito importante, é muito rica, né? E ela vai ajudar a gente numa infinidade de problemas, beleza? Vou trazer alguns aqui para você e a gente vai fazer aí, beleza? Vou dar mais um pause, beber uma aguinha aqui, montar o exercício e partiu para cima.